Vamos dar início agora à aula de correção de atividades. Então é importante que vocês tentem fazer as questões, pausa o vídeo, tente fazer a questão e aí em seguida ver a correção para saber se acertou, ok? Então vamos lá, a primeira questão vai dizer o seguinte: Marcelo trabalha em uma loja de brinquedos. Seu salário mensal é representado por uma função do primeiro grau S igual a 0,02x mais 50, onde x representa o valor total das vendas em reais. Então, lembra que a gente falou, né? Função serve para relacionar duas grandezas. Então, nós estamos relacionando o salário, calculando o salário em função do total de vendas, ok? S em função de x. Num dado mês, Marcelo recebeu R$ 1.250, ou seja, o salário dele foi R$ 1.250. Aí a pergunta, o valor das vendas efetuadas. Ou seja, como perguntou o valor das vendas, perguntou o valor do x. É o x que representa a grandeza, valor de vendas. Pronto, então é bem simples aqui. Quando a gente substituir o valor do salário por 1.250, nós vamos achar aqui o valor do x, 0,02x mais 50. Então, resolvendo a equação do primeiro grau que ficou formada, nós vamos ter, passo 50 para cá, diminuindo, 1.250 dá 1.200, igual a 0,02x. Então, o valor do x vai ser 1.200 dividido por 0,02, igual a x. Bom, como tem esse número decimal, para tirar essa vírgula, nós vamos igualar a quantidade de casas decimais no dividendo e no divisor. Então, igualando a quantidade de casas decimais, a gente escreve o número 1.200 com duas casas decimais e tira a vírgula. Sobrou o que em cima? Ficou o número 120.000, E aí ficou 120.000 dividido por 2, que é igual a 60.000. Então, neste mês, o cidadão vendeu R$60.000. E a resposta correta é a letra C. Ok? Continuando, questão 2. Diz o seguinte: o custo de produção de uma pequena empresa é composto por um valor fixo de R$ 1.500 mais R$ 10 por peça fabricada. O número X de venda de peças fabricadas quando o custo é de R$ 3.200 é... Questão bem parecida, só que não deu a função, Então, o que nós temos aqui? Nós vamos montar a função, ok? Então, observe que para cada peça fabricada, o que ele diz? O custo fixo é 1.500. E para cada peça fabricada, o valor é R$10. Então, isso quer dizer que a função ela vai aumentar toda vez que tiver uma peça a mais, vai aumentar em R$10. Então, o que esse 10 representa é o que nós chamamos de taxa de variação da função, ou seja, o valor do coeficiente A. E o B, que é o custo fixo, é o termo independente, é o B, 1.500. Então, a função é custo, de acordo com em função da quantidade de peças fabricadas, vai ser 10 vezes cada peça fabricada mais 1.500. Ok? Aí a pergunta é a quantidade de peças fabricadas, ou seja, o X, quando o custo for 3.200. Então, substituindo, 3.200 igual a 10x mais 1.500. De novo, ficou formada aqui uma equação do primeiro grau. Vamos resolver essa equação. Vai ficar 3.200 menos 1.500, que é igual a 1.700, igual a 10x. Passo 10 dividindo, ou simplesmente corta aqui o zero. Aí nós vamos ter que o valor do x é 170. Ou seja, para um custo, se o custo foi de R$ 3.200, é porque foram fabricadas 170 peças. Ok? Questão 3. Diz o seguinte: em uma determinada cidade, a pessoa que deseja andar de táxi deve pagar R$ 4,50 como tabela fixa, a bandeirada, mais R$ 1,35 por quilômetro rodado. E aqui já trouxe a função, mas aqui, se é por cada quilômetro, isso aqui indica justamente a taxa de variação da função. Então, o valor da corrida, V de x, é igual a 4,50 mais 1,35x. Explica mais uma vez que x é a quantidade de quilômetros percorridos. Nessas condições, a pessoa que percorrer 7 quilômetros vai pagar quanto?
né? Então, na verdade, aqui é bem simples, né? Ficar perguntando o valor da corrida de 7 km. Então, vai ser 4,50 mais 1,35 vezes 7. Okay? Vamos primeiro aqui, ó, fazer a multiplicação. Então, V de 7, valor de 7 km, vai ser 4,50 mais 1,35 vezes 7. Ó, 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 3 dá 21, com 3, 24, vai 2. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Tem duas casas depois da vírgula, né? A gente volta aqui duas casas. Então, o valor da corrida para 7 km vai ser a soma de 4,50 com 9,35, que é igual a R$ 13,95. Ok? Resposta letra C. Continuando. Questão 4. Aí aqui, gente, já é uma questãozinha aqui que vai relacionar a lei de formação com o gráfico, né? Qual dos gráficos representa a função dada por y igual a menos 2x menos 3? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos interpretar os coeficientes. O coeficiente da função, os coeficientes da função são a menos 2 e b igual a menos 3. Bom, o coeficiente a negativo indica que a função ela é decrescente. E o coeficiente b indica onde a função, o gráfico, toca o eixo y. Então vamos ver se com isso dá para a gente resolver, né, a questão. Por exemplo, ó, na letra A nós temos um gráfico de uma função crescente, portanto a letra A não serve como resposta. Na letra C nós também temos uma função crescente, então, né, aqui ó, pelo formato é uma função crescente, então a letra C também não serve como resposta. Ficamos aqui entre as letras B e D. Acontece que na letra D, observe, ó, que a reta está tocando o eixo Y no 3. Então isso aqui indicaria um B igual a 3, só que o B não é 3, o B é menos 3. Então a letra D também não serve, só sobrou aqui a letra B de bola. Então só interpretando os coeficientes, né, a gente consegue resolver a questão, tá certo? Então questão 4, letra B, ok? Questão 5 diz o seguinte: o gráfico que melhor representa a reta de equação y igual a aqui marca texto, y igual a 2x menos 5 é, bom, questãozinha aqui também bem tranquila, né? Vamos interpretar aqui os coeficientes. O a é igual a 2, portanto nós já sabemos com isso que se o a é positivo, a função é crescente, e o b é igual a menos 5, isso indica que a reta vai tocar o eixo y, onde o y for, onde o valor for menos 5, ok? Vamos lá, observando as alternativas. Nas letras A, B e C, nós já observamos retas com formato decrescente. Nas letras A, B e C, nós já observamos formatos decrescentes. Então, não servem como resposta. Na letra E, vamos observar aqui, ó, que o B, né, a reta está tocando o eixo Y acima da origem. Eu não sei quanto é esse valor, mas como está acima da origem, né, na parte positiva do eixo Y, então isso sugere um B positivo, só que o B é menos 5, então a letra E também não serve como resposta. Resposta correta, letra D. Observe aqui, ó, formato crescente e a reta tocando o eixo Y aqui no B igual a menos 5. Ok? Então essas questões iniciais, só para a gente treinar, ver aí, fazer uma interpretação dos coeficientes. Certo? São questões bem tranquilas, bem fáceis. Tá? Então, vou falar mais uma vez. É importante que vocês pausem o vídeo e tentem fazer as questões. Ok? Vamos ver a sexta questão. O que vai nos dizer aqui? Ó? O gráfico abaixo representa uma função y igual a x mais b, com a e b números reais e a diferente de zero, ou seja, uma função do primeiro grau. Então, faltou aqui a pergunta, né? Mas a pergunta aqui vai ser qual a lei de formação da função, né? Qual dessas expressões aqui representam esta reta. Bom, aqui é o contrário, né? Deu o gráfico e perguntou a função. Vamos lá. Como a função é y igual a x mais b,
né, nós vamos procurar aqui eliminar algumas alternativas e ver se é possível fazer só eliminando as alternativas. Né? Vamos lá. O B é onde a reta toca o eixo Y, então o valor do B é igual a 2. O termo independente é 2. Todas as alternativas têm o B igual a 2, né? Então não deu para eliminar nenhuma. Agora, a reta é decrescente. O formato da reta é decrescente. Se o formato da reta é decrescente, nós não podemos até não saber o valor do A, mas sabemos que seu sinal é negativo. Então, a letra C tem o A positivo, 2/3, não serve como resposta. A letra D tem o A positivo, né, 3, ó, também não vai servir como resposta. Assim como a letra E tem o A 3/2, né, positivo também não serve como resposta. Então, estamos aí entre as letras A e B. Para saber qual é a alternativa correta, nós podemos testar, inclusive, as alternativas. De que forma? Lembra o que esse número aqui representa? Ó? Esse número aqui, né, a intersecção da reta com o eixo x, ele representa a raiz da função, ou seja, o zero da função. Então, nós podemos fazer aqui, ó, igualar esse valor a zero, igualar esse valor a zero e resolver a equação que ficar formada. Para ser a resposta, o valor encontrado para o x tem que ser 3, que é a raiz da função. Tá certo? Mas nós não vamos fazer assim. Vamos calcular a taxa de variação. Lembra que o coeficiente A ele é igual a yb menos ya, que é a taxa de variação da função, dividido por xb menos xa. Então, vamos escolher aqui os dois pontos da reta. Apagar aqui. Esse primeiro ponto de coordenadas 0 e 2. Esse outro ponto aqui de coordenadas 3 e 0. Ok? Então, quem é que vai ser o A e o B? Tanto faz. Vamos dizer que esse aqui é o A e esse aqui é o B. Então, nós vamos ter que o valor do coeficiente A ele é igual a y do ponto B, 0, menos y do ponto A, ó, y do ponto B, 0, y do ponto A, 2, dividido por x do ponto B, 3, menos x do ponto A, 0. E aí nós vamos ter, na parte de cima da fração 0 menos 2 dá menos 2 e 3 menos 0 dá 3. Ou seja, o valor do coeficiente A tem que ser menos 2 sobre 3. Resposta correta, letra B de bola. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 7. Diz o seguinte. Devido ao desgaste, mais uma vez, tente fazer a questão. Pause o vídeo, né? Dê uma pausa, tente fazer, em seguida você vê a correção. Okay? Devido ao desgaste e ao envelhecimento, os bens constituem um ativo de uma empresa. Os bens que constituem o ativo de uma empresa estão sujeitos a desvalorizações. Por exemplo, se uma máquina for comprada por R$20.000 e após 5 anos for vendida por R$8.000, esta teve uma depreciação de R$12.000. Aí o gráfico representa essa situação. A pergunta é a expressão que representa a função esboçada. Então, mais uma vez, sempre que nós estivermos fazendo questão de função afim, vamos interpretar os coeficientes para ver o que dá para a gente eliminar e facilitar a nossa vida. Então, observe que a reta está tocando o eixo Y no 20.000. Então, o B é 20.000. Ok? Então, como o gráfico é uma reta, já sabemos que a função é do tipo Y igual a ax mais B. B é o termo independente. Vamos ver aqui onde é que tem 20.000. Na letra A, na letra B. Ó, na letra C tem 2.400, está errado. Na letra D tem 8.000, está errado. E na letra E tem 20.000, pode ser. Agora, é uma depreciação, gente. O valor vai diminuindo, né? Então, o formato da reta, né? A reta aqui, ó, inclusive, já tem aqui o seu formato decrescente. Isso indica que o coeficiente é negativo. Se o coeficiente A é negativo, é o que tem na letra B. Na letra A, desculpa. 2.400, está errado. O coeficiente A tem que ser um número negativo. Na letra B está negativo, na letra E está negativo. Então, a resposta ou é a letra B ou a letra A. E o que vai determinar isso é o valor do coeficiente A. Né? Ou seja, a cada ano, quanto é que a máquina ela desvaloriza. Tá certo? Então, nós vamos escolher aqui dois pontos
da função, vou escolher esse ponto, ó, esse primeiro ponto aqui em cima, gente, ó, onde o x vale 0 e o y vale 20.000. E o outro ponto pode ser esse, ó, onde o x vale 5 e o y vale 8.000. Aí nós vamos dizer aqui que esse primeiro ponto é o A, esse segundo ponto é o B. E vamos calcular o valor da taxa de variação. YB menos YA dividido por XB menos XA. Tá bom? Vamos lá. X do ponto B, melhor, Y do ponto B, 8.000. Vamos escrever aqui 8.000 menos Y do ponto A, 20.000. 20.000. Dividido por X do ponto B, 5, menos X do ponto A, 0. Então, nós vamos ter que o valor do A vai ser em cima, menos 12.000, 8.000 menos 20.000, menos 12.000, dividido por 5. Menos 12.000 dividido por 5. Bom, 10.000 dividido por 5 dá 2.000, né? 2.000 dividido por 5, 400. Então, vai dar menos 2.400. Ou seja, a cada ano, a máquina ela vai diminuindo seu valor em R$ 2.400. Tá certo? A resposta aqui, ó, na letra B de bola. Ok? Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte. É dada aí a função y igual a f de x igual a x mais b e pergunta, né, dado o gráfico e pergunta a representação algébrica da função, ou seja, a lei de formação da função. Ok? Vamos lá. Mais uma vez, né, as questões elas ficam até repetitivas, né, mas é isso mesmo. Pausa o vídeo, tente fazer e aí vamos corrigir. Bom, pelo formato da reta, primeiro dá para identificar logo aqui o valor do B, né? Só identificar mesmo, porque não precisa calcular. Quando a gente tem um gráfico, é só observar onde a reta toca o eixo Y. O B é 2. O B é o termo independente de x. Na letra A tem 2, ó, na letra B está menos 3, está errado. Na letra C tem 2, pode ser a resposta. E na letra D aqui ó, tem menos 2, está errado. E na letra E tem menos 2, também está errado. Ok? Então, a resposta é a letra A ou a letra C. Né? Vamos lá, vamos definir aí qual é a resposta. Através do coeficiente A. Então, você pode... Vamos lá, vamos calcular a taxa de variação. Ou você pode também testar as alternativas e ver que a resposta vai ser onde a raiz da função for menos 3. Tá bom? Mas vamos fazer a taxa de variação. Os dois pontos que nós conhecemos. A intersecção com o eixo Y, ponto de coordenadas 0, 2. A intersecção com o eixo X, pontos de coordenadas menos 3 e 0. Ok? Vamos chamar esse ponto de A, esse ponto de B. E aí a taxa de variação, vou escrever aqui de novo, na forma. YB menos YA dividido por XB menos XA. Então o valor do A vai ser Y, deixa eu trocar aqui a cor. O Y do ponto B, 2. Então nós vamos ter aqui 2 menos o y do ponto B, eu estou vendo aqui que essa questão poderia ser resolvida só pelo formato, né? Nem precisava fazer essas contas não. Porque agora que eu observei, ó, como o formato da função é crescente, né? Então isso aqui indica que o coeficiente A é positivo. E na letra A, está dizendo que o coeficiente A é negativo, então não é a resposta é a letra C. Mas já começamos, vamos continuar aqui fazendo a taxa de variação. Então de novo, y do ponto B 2, y do ponto A 0, dividido por x do ponto B 0, x do ponto B 0 menos y do ponto B menos 3. Então o valor do coeficiente A vai ser 2 menos 0, que é 2, e aqui vai ficar mais 3, né? 2 sobre 3, que é exatamente o que nós temos aqui, ó, na letra C, o coeficiente A sendo 2/3, tá certo? Então, finalizamos aqui a correção dessas questões e é importante, mais uma vez, que vocês tentem fazer as questões, não simplesmente assistam as aulas, né, mas que tentem realmente fazer aí os exercícios, tá bom? É isso.